Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na nossa playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio, material também importante a você que se prepara para concursos vestibulares. Nessa sequência, falando sobre o eletromagnetismo, nós estamos vendo o caso da força magnética sobre cargas elétricas. Vamos então à resolução de mais um exercício. Esse foi cobrado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. É bem interessante. Uma câmara de bolhas é representada na figura com campo magnético perpendicular à folha deste papel e orientado para fora. Uma partícula com carga positiva é então introduzida na câmara de bolhas, com velocidade v perpendicular a b. B nós sabemos que é o vetor campo magnético. Dados: B é igual a 1 Tesla, V, que é a velocidade da partícula, é 3 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. E Q, que indica a carga elétrica dessa partícula, é 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Represente na figura o vetor força magnética que atua na partícula. E na letra B, calcule a intensidade da força. Pessoal, aqui tem um segredinho muito interessante. Observe o seguinte: uma partícula com carga positiva é então introduzida na câmara de bolhas com velocidade v perpendicular a b. Ou seja, nós temos o caso de uma carga que tem uma velocidade e ela penetra de forma perpendicular ao campo. Você já viu nos vídeos anteriores essa informação, que quando a velocidade de uma partícula é perpendicular a um campo magnético uniforme, a trajetória da carga dessa partícula passa a ter um comportamento circular. Então nós podemos considerar a partir daí a força magnética como força centrípeta. Para trabalhar com a força centrípeta, a partir desses enunciados, a gente vê que está faltando alguma coisa. Por exemplo, a massa dessa partícula. Então o que acontece aqui é o seguinte, pessoal, uma propriedade muito importante. A força magnética ela vai ser considerada defletida. O que vem a ser a força magnética defletida? É a força que age sobre uma partícula carregada quando essa atravessa um campo magnético, mudando o seu momento. Então é o caso da força magnética defletida. Então nós vamos continuar com a mesma fórmula para determinar a força magnética. E não vamos pensar aqui em considerar a força magnética como força centrípeta. Então vamos fazer esse cálculo. Lembrando então da fórmula. A força magnética sobre cargas elétricas é dado tudo em módulo é a carga vezes a velocidade vezes o vetor campo vezes o seno do ângulo formado pelos vetores velocidade e campo magnético. Falou que é 90 graus, porque é perpendicular. Vamos fazer o passo a passo. Então vamos dizer que é o seno de um ângulo. Podemos chamar de θ. É só o nome para esse ângulo. Trazendo para cá, a força magnética então vai ser, vamos substituir, a carga é 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, vezes, agora a velocidade, 3 vezes 10 elevado a 3, vezes o quê? A intensidade do vetor campo, que é o B, 1. Então aqui não altera. Agora é o seno de θ. Então é o seno de 90 graus. Porque ele falou que a velocidade é perpendicular ao campo. Perpendicular, então é um ângulo de 90 graus. Então a força magnética sobre a carga vai ser, eu vou multiplicar 3,2 vezes 3, dá 9,6. Vezes 10. Agora a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Menos 19 aqui. Menos 19 mais 3 é menos 16. Vezes. O seno de 90 graus é 1. Olha que tranquilo. Então a força magnética vai ser igual a 9,6 vezes 1. 9,6. E mantém 10 elevado a menos 16. É Newton, é força. Então isso aqui seria a letra B, que ele pediu, né?
calcule a intensidade da força. Já expliquei porque a gente tem que considerar nesse caso força magnética. Agora, um detalhe que pode causar um pouco de confusão é representar na figura o vetor força magnética que atua na partícula. Então agora nós temos que pensar na regrinha da mão espalmada voltada para cima. Ele está falando que esse campo está saindo do papel, então está se aproximando do observador. Então como é que eu vou usar a regrinha da mão espalmada voltada para cima se eu tenho aqui no caso um campo saindo do papel, diferente de quando o campo está entrando? Aí seria assim, agora ele está saindo, então eu tenho que me posicionar por trás. Então eu vou simular isso, vou rodar essa folha. Então agora eu vou colocar a minha mão, normalmente espalmada voltada para cima, é a regra, ok? Então esses dedos aqui estão indicando o sentido do campo, que também está saindo agora, porque eu virei, é para fazer a interpretação. Então, e eu sei, pela definição da regra, que o polegar vai indicar o sentido da velocidade. Mas você observa na figura que foi dada, a velocidade está para cá. Então tem uma contrariedade, tem uma contradição aqui. A regra da mão espalmada, voltada para cima, mostra o sentido da velocidade para a direita, para quem está observando aí na tela, mas na verdade o candidato recebeu uma setinha voltada para a esquerda. Aqui está. Então essa contradição está indicando que nós temos que considerar, na hora de representar a força magnética, como se a carga fosse negativa. Para o observador, ele vê então a força de forma perpendicular ao plano, mas entrando no papel. Então esse é o símbolo de se afastar em relação ao olho do observador. Agora o desenho vai ficar assim, ó. Então aqui fica a indicação do vetor força, é entrando no papel. Porque nós temos que considerar que quando nós fizemos o teste da mão espalmada voltada para cima, houve uma contradição no sentido da velocidade. Ok? Então por esse motivo a representação da força tem que ser assim, como se a gente considerasse a carga negativa. Ok, pessoal, gostou desse exemplo? Deixe like, compartilhe e faça inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Se você valoriza o meu trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, então ele poderá chegar a mais pessoas. Eu faço vídeos com esse perfil, de forma simples, conversando com você, mostrando propriedades, demonstrando fórmula ou resolvendo exercício. Ok? Veja a playlist completa e até mais. Tchau!